Olá, a paz de Cristo, meus irmãos. Pegue sua Bíblia e nos acompanhe na conclusão inspiradora da história de Jonas, no capítulo 4. Um final que muitos acham confuso, mas que revela o coração de Deus de uma maneira surpreendente. Depois de pregar em Nínive e ver a cidade inteira se arrepender, desde o rei até o mais simples cidadão, você esperaria que Jonas estivesse celebrando, certo? Mas não foi bem assim. O texto diz que Jonas ficou extremamente irritado. Ele vai até Deus e basicamente diz: Eu sabia que o Senhor é um Deus bom e misericordioso, que perdoa facilmente. Foi por isso que eu fugi para Tarsis, porque eu não queria que o Senhor perdoasse essa gente. Parece um absurdo, não é? Jonas estava tão zangado com a misericórdia de Deus que chegou a pedir para morrer. Senhor, por favor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver e ver isso. A reação de Deus é uma pergunta simples e profunda. Você acha certo ficar tão irritado assim? Em vez de responder, Jonas sai da cidade, senta-se numa colina a leste, constrói uma pequena cabana e fica ali, esperando para ver o que vai acontecer. Talvez ele ainda tivesse uma ponta de esperança de que Deus mudaria de ideia e destruiria Nínive. Ele queria ver o fogo e o enxofre caindo do céu. É aqui que a história toma um rumo ainda mais interessante. Enquanto Jonas está lá, cozinhando sob o sol do deserto, Deus faz crescer uma planta, uma aboboreira, que rapidamente sobe e cobre a cabeça de Jonas, dando-lhe uma sombra agradável. E o texto diz que Jonas ficou extremamente feliz com a planta. Pela primeira vez em muito tempo, Jonas estava contente. Aquele pequeno conforto, aquela sombra inesperada, trouxe uma alegria imensa ao seu coração amargurado. Mas a alegria de Jonas dura pouco. Na manhã seguinte, Deus envia um verme que ataca a raiz da planta, e ela seca completamente. E como se não bastasse, Deus manda um vento quente e seco do leste, e o sol bate forte na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. E mais uma vez, ele clama: é melhor morrer do que viver. Então, Deus fala com Jonas novamente, e a conversa é uma lição poderosa. Deus pergunta: Jonas, você tem o direito de ficar tão irritado por causa de uma planta? E a resposta de Jonas é inacreditável. Ele diz: sim, eu tenho o direito de estar furioso, com raiva, a ponto de querer morrer. Nesse momento, Deus revela o ponto central de toda essa experiência. Ele diz a Jonas: você está aí, sentindo pena de uma planta pela qual não fez nenhum esforço. Você não a plantou, não a regou. Ela nasceu em uma noite e morreu na outra. E você se importa tanto com ela. E eu? Não deveria eu me importar com a grande cidade de Nínive, uma cidade com mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir o certo do errado, e além disso, muitos animais? Que final poderoso! O livro de Jonas termina com essa pergunta no ar. Não sabemos qual foi a resposta de Jonas, e talvez essa seja a intenção. A pergunta não é apenas para Jonas, é para cada um de nós. Vamos analisar isso. Jonas estava operando com uma lógica puramente humana. Para ele, os ninivitas eram o inimigo. Era um povo cruel, violento, e mereciam a destruição. Ele não conseguia entender como um Deus justo poderia perdoar tanta maldade. A misericórdia de Deus era um escândalo para sua noção de justiça. Enquanto isso, Jonas desenvolveu um apego enorme por uma planta. Por quê? Porque ela lhe trazia conforto pessoal. Era útil para ele. A sua alegria e a sua raiva estavam ligadas diretamente ao seu próprio bem-estar. A planta o servia, por isso ele gostou dela. Quando ela morreu, o seu conforto se foi, e ele ficou furioso. Deus usa essa situação para criar um contraste chocante. Ele mostra a Jonas a dissonância entre o seu pequeno amor egoísta e o amor expansivo e soberano de Deus. Jonas se importava com uma planta. Deus se importava com 120 mil almas humanas, criadas à sua imagem. E não apenas isso. Deus menciona até os animais. Isso mostra a amplitude do cuidado e da compaixão divinos, que se estendem a toda a criação. A frase,
que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, é muito significativa. Alguns interpretam como se referindo a crianças, mas a interpretação mais comum é que se refere à profunda ignorância espiritual do povo de Nínive. Eles estavam perdidos, sem direção, agindo na escuridão de sua própria cultura e maldade. Eram, em essência, espiritualmente infantis. E Deus, como um pai amoroso, sentiu compaixão por eles, não repulsa. Essa história nos ensina que o amor de Deus é radicalmente diferente do nosso. O nosso amor é muitas vezes condicional, seletivo e baseado no que as pessoas podem nos oferecer ou em como elas se comportam. Amamos os que nos amam, os que são como nós, os que se encaixam em nossas caixas de merecedores. O amor de Deus, no entanto, é incondicional. Ele ama o inimigo. Ele busca o perdido. Ele oferece perdão a quem não merece. Ele se importa com os marginalizados, os ignorantes, os quebrados. A misericórdia de Deus não é uma fraqueza. É a manifestação mais profunda do seu poder e do seu caráter. O livro de Jonas é um convite para expandirmos o nosso coração. É um chamado para vermos as pessoas não como nós as vemos, com nossos julgamentos e preconceitos, mas como Deus as vê, como almas preciosas, dignas de compaixão e de uma chance de arrependimento. Jonas queria um Deus que se encaixasse em sua teologia, um Deus que odiasse as mesmas pessoas que ele odiava. Mas Deus se recusou a ser colocado nessa caixa. Ele se revelou como um Deus cuja misericórdia triunfa sobre o juízo. No final, Jonas recebe a lição mais importante de sua vida. Ele aprende que a vida, toda a vida, é complexa e de extrema importância para Deus. A sua própria frustração e o seu apego a uma simples planta se tornaram o quadro negro onde Deus escreveu uma lição sobre amor infinito. E essa lição ecoa até hoje. Quantas vezes nós somos como Jonas, ficamos irritados quando Deus abençoa alguém que, na nossa opinião, não merece. Ficamos mais preocupados com o nosso conforto pessoal do que com o destino eterno das pessoas ao nosso redor. Julgamos e condenamos, esquecendo que também nós somos alvos da mesma graça imerecida que salvou Nínive. O livro de Jonas nos desafia a sair da nossa colina de julgamento, a deixar para trás nossas aboboreiras de conforto egoísta e a nos juntarmos a Deus em sua missão de compaixão. Ele nos lembra que o coração de Deus é maior do que nossos corações e que seus caminhos de misericórdia são mais altos que os nossos. Que possamos aprender com a teimosia de Jonas e principalmente com a paciência de Deus. Que possamos celebrar a salvação dos outros, mesmo daqueles que consideramos nossos inimigos, e entender que a maior alegria não está no conforto de uma sombra, mas em ver a manifestação do amor redentor de Deus no mundo. Obrigado por assistir e refletir conosco sobre essa passagem tão profunda. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir sobre o incrível amor de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como este. Até a próxima!